Amém, glória a Deus. Louvado seja Deus. Quero convidar você para abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8. Louvado seja Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estar aqui, para não só porque eu vou ministrar essa noite e pregar, mas todos os cultos é bom a gente estar para adorar a Deus, porque Ele é digno de toda adoração, de todo louvor, porque sem Ele nada podemos fazer. Evangelho de João, capítulo 8. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O versículo a partir do 30. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 30. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, glória. Amém, igreja? Vamos então ler a palavra de Deus nessa noite. Louvado seja Deus. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vos permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, irmãos? Só apenas esses 3 versículos. Nós vamos meditar um pouco nessa noite, nessa palavra. Mas antes, meus irmãos, eu quero te convidar nessa noite, todos que estão aqui, para que se alegrem no Senhor. Não fique triste, apesar da situação, apesar do que aconteceu, apesar do que está acontecendo na sua vida. Se alegre no Senhor, porque eu quero te dizer que nós não andamos sozinhos, nós não estamos sozinhos. A partir do momento que nós fazemos uma aliança com o Senhor agora nos acompanha para todos os lados, onde quer que nós formos. Muitas das vezes o inimigo, ele começa a falar no meu e no seu coração que você está só, você está desprotegido, que você não tem ninguém. Mas isso é uma grande mentira. A partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, Deus, Ele está te guardando. Ele já ordenou, Ele ordena os anjos dEle para estar ao seu redor a todo tempo, te protegendo, te livrando. Só vai acontecer algo o dia que Ele permitir, o dia que Ele quiser, a hora que Ele quiser. Aí sim pode acontecer algo, mas se Ele não quiser, não vai acontecer, porque Ele está com você. Ele caminha com você, aonde você estiver. Você pode chamar por Ele, que Ele já está ali, junto com você. Aleluia, acredite nisso. Não deixe o diabo te enganar. Aleluias. Clame por Jesus na hora da angústia. Clame pelo sangue de Jesus nos momentos difíceis que você enfrentar. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, quero entrar na palavra e eu vou falar um pouquinho apenas de libertação nessa noite. Glória a Deus. Através da palavra que nós acabamos de ler. Glória a Deus. Então, irmãos, quando nós chegamos para Jesus, quando a pessoa se chega para Jesus, aleluia, Ele traz consigo fardos pesados, Ele traz muitas bagagens lá do mundo, costumes, cultura. Ele traz muitas coisas quando Ele vem
para Jesus. E quando ele recebe Jesus, quando Deus dá esse presente para ele, quando Deus toca em seu coração, a palavra o convence, o Espírito Santo convence, então, a partir daí começa um processo, irmão. A partir desse momento não quer dizer que aquela pessoa ele está totalmente liberto, livre, daquelas bagagens que ele traz do mundo, daquilo que ele viveu, daquilo que ele vive, daquilo que ele é. Aleluia, glória a Deus. Então, a pessoa ele não vai mudar rapidamente seu comportamento, seu jeito de falar, seu jeito de vestir. Ele não vai conseguir deixar rapidamente alguns pecados, né, que ele cometia quando estava no mundo e ele nem percebia que era pecado, mas agora em Cristo ele começa a perceber que aquilo é pecado, mas mesmo assim ele vai lutar para deixar aquilo ali. De imediatamente ele não vai se livrar dessas bagagens, desses pecados. Vai ser uma caminhada com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vai começar ali um processo de libertação naquele crente, naquele novo convertido. E isso às vezes demora muito. Às vezes demora muito porque às vezes pessoas, né, com 10 anos, 15 anos ainda vai ter algo que está aprendendo, que está atrapalhando a vida dele, porque ele não conseguiu ainda vencer, ele não conseguiu ainda ser liberto daquele fardo, daquela história, daquela vida dele. Porque quando nós se achegamos a Cristo, a palavra diz, né, que nós somos nova criatura. Vai ser um novo nascimento, nós nascemos de novo. Aleluias. Mas isso não quer dizer, aleluia, que aquele nascimento não vai ter um crescimento, não vai ter um desenvolvimento. Aleluia. Vai ter um processo. Nós vamos ter que enfrentar um processo a partir deste momento, que é o processo da libertação. Aleluia, glória a Deus. Então, Jesus vai falar que aquele que conhecer a verdade, né? Aleluias. Ele vai se libertar. E nós sabemos que a verdade é Jesus Cristo. A verdade é Jesus Cristo, é a única verdade, o caminho e a vida é Jesus Cristo. Mas nós precisamos então conhecer Jesus. E eu quero te dizer que para nós conhecermos Jesus totalmente, né, não é fácil. Existe uma grande caminhada, uma grande busca, um grande esforço para conhecermos Jesus verdadeiramente. Porque para conhecermos Jesus nós temos que agora buscar experiência com Jesus, buscar experiência com Deus. Não apenas de ouvirmos falar. Nós ouvimos até falar, mas desta maneira nós não seremos libertos, nós não conheceremos Jesus se nós não provarmos nós mesmos. Nós conhecemos muita coisa de ouvir falar, de pessoas ouvir falar, que teve experiências com Deus, mas aquela experiência ela não vai servir para nós, ela vai servir apenas de um impulso para mim, para você, buscar a Jesus também, porque nós precisamos pessoalmente, particularmente, ter a nossa experiência com Jesus. Glória a Deus. Nós precisamos buscar esse conhecimento, conhecer Jesus. Irmãos, nós vivemos num tempo em que nós temos muita informação, nós recebemos muita pregação, nós ouvimos muita palavra, né? Pregações e pregações. Mas o que acontece com nós? O que acontece conosco é que nós não aplicamos aquilo que nós ouvimos, irmãos. A verdade é essa, nós não aplicamos. Porque também existe um impedimento contra isso. Porque o diabo, ele tem um interesse enorme que eu e você não tenhamos experiência com Jesus.
porque isso é perigoso para ele. Isso vai destruir o diabo, porque quando você tem uma experiência com Jesus, isso vai aumentar a sua fé, aumentar tudo em você. Você vai receber um crescimento espiritual e um desejo ardente vai entrar no seu coração de buscar cada vez mais a Jesus e conhecê-lo. E isso vai destruir todas as obras do inimigo, porque existem muitas obras do inimigo contra o crente. O crente é o inimigo número 1 do diabo. O ímpio, o pecador lá fora, ele é inimigo também, o diabo considera como inimigo. Mas o número 1 é o crente. É aquele que recebeu a Jesus e está livre agora. E o que ele quer fazer? Ele quer trazer você de volta àquele lugar que você estava. Mas o que o crente vai fazer? O crente vai encher. Ele vai encher-se da palavra de Deus para não ficar vazio, para que não venha o diabo mais trazer ele, levar ele de volta para de onde ele veio. Jesus fala o seguinte, que quando o espírito imundo sai do homem, ele fica no ar, vagueando, e o homem fica liberto. Mas quando o homem continua vazio, ele não preenche o vazio com Deus, com a palavra, Jesus fala que aquele espírito, ele volta de novo naquele homem, e é assim que acontece. E ele não volta mais sozinho, ele volta e traz mais 7 com ele. Aí o que vai acontecer? Ele vai criar uma fortaleza maior. Então, aquela pessoa, se acontecer isso com ele, dificilmente ele vai voltar para a presença de Deus. Porque tem muitas pessoas que você conhece que era crente e agora não volta mais. Você faz tudo, você convida, você chama, vai num culto bom, onde a presença de Deus está, mas essa pessoa não consegue mais firmar por causa disso, irmãos. Glória a Deus. Então, o crente chegando a Deus, ele precisa compreender esse processo de libertação que ele vai passar. Ele tem que começar, então, a praticar esse processo, se enchendo do Senhor, buscando a Deus, para vencer aqueles pecados que nós praticarmos, eles vão enfraquecer, através do Espírito Santo em nós, através da prática da palavra de Deus, através da prática da santidade. Isso vai enfraquecer aquele pecado lá do mundo, aquela vontade do mundo que nós tínhamos quando estavam lá no mundo. Aquilo ali vai ser enfraquecido, nós vamos conseguir vencer, praticando a palavra, se enchendo do Senhor, aleluia. Como ele está dizendo aqui, ó, se vós permanecerdes na minha palavra, olha só Jesus falando. Então nós temos que permanecer na palavra de Jesus. Aquilo que ele proíbe, nós temos que atentar. Não, eu não vou fazer isso, eu vou me esforçar, eu vou pedir a Deus, porque isso é um pecado e isso vai me enfraquecer. Então nós temos que permanecer na palavra. Jesus nos chama para permanecer na palavra dele. Aleluia, glória a Deus. E veja que esse texto, ele traz o seguinte, que não adianta a pessoa somente crer, não basta somente crer, porque Jesus, ele está falando aqui com os judeus que creram nele. O texto fala assim, Jesus está falando com os judeus que creram nele, né? Jesus está falando com os judeus que creram nele, que eles têm que permanecer na palavra dele, aí verdadeiramente vocês vão ser meus discípulos.
E nós estamos aqui para ser discípulos de Jesus. Nós temos que ser discípulos de Jesus. O que significa isso? Fazer o que Jesus fazia. Fazer o que Jesus faz. Andar como Jesus andava. Aleluias. É muito difícil, né, irmão? Mas nós temos que buscar isso, né? Ainda que nós não cheguemos lá, nós temos que acompanhar Jesus. Não, Jesus não adultera. Então eu vou seguir Jesus. Eu sou discípulo de Jesus, eu não vou adulterar. Jesus não mentiu. Eu também não posso mentir, nem que seja uma mentirinha, para me ajudar em alguma coisa, eu não posso. Eu tenho que perder aquilo. Por quê? Porque eu tenho que ser discípulo de Jesus. E isso é processo de libertação. Sabe por quê, irmão? Porque se você não entrar nesse processo de libertação, na caminhada, essas coisas não vão te deixar crescer, você vai continuar fraco na fé, aleluias, e o diabo vai trabalhando, para a sua queda em determinado tempo. Antes que você morra, ele vai trabalhar para te derrubar, para que você morra fora da presença de Deus. Esse é o plano de Satanás. Mas quando eu e você trabalharmos essa libertação, permanecendo na palavra, sendo discípulo de Jesus, aprendendo com Jesus, perguntando sempre: será que Jesus agiria assim? Será que Jesus faria assim? Aleluia, glória a Deus. Então você vai imitar o Mestre Jesus, porque Jesus é o Mestre e Senhor. Foi isso que ele disse para os discípulos: vocês me chamam Mestre e Senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ele é Mestre e Senhor, Senhor das nossas vidas. Então, na nossa caminhada, nós temos um inimigo, um perseguidor que nos persegue. E nós temos que nos fortalecer na palavra de Deus, buscando a santidade que Jesus ensina na sua palavra. Aí nós conseguiremos, irmão, vencer essas forças, as bandejas, as tentações que vêm sobre nós. Nós iremos vencer, nós iremos triunfar, e nós iremos crescer, porque, irmãos, a igreja ela não cresce. O crente ele tem que crescer. E eu falo crescer espiritualmente. Crescer espiritualmente. Aleluias, na fé. Temos que ter uma fé abalável, né? Uma fé inabalável. Temos que crescer sempre. Não podemos entrar meninos e continuar meninos. Mas o que eu falei antes que acontece conosco, nós não aplicamos isso. Nós ouvimos tantas pregações, tantas palavras, mas nós não aplicamos essas coisas nas nossas vidas, nós não conseguimos. Por quê? Porque nós não esforçamos o suficiente. Porque existem barreiras. Existe luta no mundo espiritual que nos impede de buscar a Deus. Você pode acreditar nisso, irmão. Existe muito. É forte. Você tem que ser forte para começar a buscar a Deus e ser contínuo buscando a Deus. Porque existe uma força espiritual. Porque, primeiro, irmão, é o espiritual. Entenda isso. Depois acontece no físico. As coisas todas primeiro acontecem no espiritual. Depois ela se manifesta no físico. Aleluia, glória a Deus. Veja o que aconteceu com Adão e Eva. Adão e Eva, por exemplo, eles morreram no espiritual, mas estava ali ainda. Ainda ia manifestar no físico. Jesus considera uma pessoa que não fez aliança com ele
que essa pessoa é morta, ele chama de morto, na palavra dele ele chama de morto, que aquela pessoa está morto, espiritualmente, mas ainda não aconteceu no físico. Então, muitas coisas já estão acontecendo no espiritual, e daqui a pouco vai se manifestar no físico. É assim que começa. Muitas vezes você vai orar, e o inimigo coloca na sua cabeça que não está adiantando a sua oração. O inimigo coloca no seu coração que não está adiantando você orar nem jejuar, que você não está vendo nada, mas isso é um engano do inimigo, irmão, não caia nessa. Está acontecendo grandes coisas no mundo espiritual, quando você dobrar os seus joelhos e orar a Deus. Porque quando você está orando, não está acontecendo no físico, não manifestou no físico, mas no espiritual já está acontecendo. Glória a Deus, amém? Está entendendo? Eu quero te dar um exemplo aqui. Por exemplo, o que uma pessoa faz no mundo? A pessoa começa a ter raiva de alguém. A pessoa não quer um casamento. Aí o que ele faz? Ele vai lá no bruxo, fala com o bruxo vai pedir uma oferenda. Para quê? Para oferecer para um demônio. Aquele bruxo vai invocar um demônio, irmão, e daqui a pouco aquele casamento está desarrumado, destruído. E tudo aconteceu no espiritual, você entendeu? Ninguém foi lá brigar com ninguém, bater, ameaçar ninguém. Ninguém ameaçou. Daqui a pouco você não sabe entender por que aquele casamento acabou daquela pessoa. Começou um desentendimento, uma briga, e não deu mais certo. Aquelas duas pessoas não deram mais certo. Por quê? Por causa do espiritual, irmão, que nós não vemos. Então eu quero encorajar você a não desistir de orar, não pare de orar. A sua oração está funcionando, irmão. O seu jejum está valendo. Você tem que perseverar nisso. Ainda que naquele momento você não esteja vendo no físico, você não vai ver. Primeiro no espiritual. Glória a Jesus. Então, o processo de libertação é você conhecer Jesus, permanecer na palavra de Jesus. Mas para conhecer Jesus, como eu disse, não é apenas crer em Jesus. Você tem que buscar esse Jesus. E buscar com o quê? Com orações, com jejum, leitura da palavra. Sabe, irmão, o diabo, ele arruma tanto laço, tanta armadilha. O lugar melhor de você buscar a Deus é aqui na igreja. É nos momentos que nós temos de louvor, de adoração, de oração. Mas nesses momentos, a igreja se acanha, a igreja fica envergonhada. Nós ficamos envergonhados e perdemos a oportunidade. Porque na história do Evangelho, da Bíblia, é assim que acontece. Foi assim que aconteceu com os apóstolos, reunidos em reunião. Aleluia. E Jesus vai falar: eu estarei no meio de vocês, quando estiver 2 ou 3 reunidos. Mas hoje a igreja, no momento de louvor, de adoração, ninguém se entrega, todo mundo tem vergonha. Ninguém rasga o seu coração diante de Deus para buscar o Espírito Santo. Ninguém tem humildade para dizer: não, eu quero o Senhor, Deus, eu quero o Espírito Santo, eu quero provar de Ti. O diabo tem enganado a igreja. Porque sozinho em casa, irmão, você pode buscar. Mas aqui junto na igreja, é onde a oportunidade é maior de Deus trabalhar na nossa vida, de te encher, de te fortalecer, de você ter experiência com Deus. Muitas vezes acontece um culto de muita unção neste lugar, e nós vemos pessoas receber, aleluia, uma intimidade com Deus, mas aí
depois aquela pessoa não continua. Ela fica travada, porque é isso que o diabo quer. Ele quer que você não cresça espiritualmente. Porque se você crescer, irmão, você vai ser uma brasa de fogo, você vai ser fogo, irmão. O diabo vê o crente como uma tocha de fogo, irmão. Os demônios não podem chegar perto de um crente cheio do Espírito Santo, eles fogem. E o diabo não quer isso. Ele não quer que você busque a Deus. Ele impede a sua mente. Aquele momento, aquela oportunidade, ele vem e trava. Aí mais um dia. Aí Jesus fica esperando. Tem mais outro culto, para ver se nós tomamos atitude, para rasgar o coração e pedir a Ele a unção, a presença e o poder dele nas nossas vidas. Irmão, nós temos que despertar, a igreja tem que despertar para isso, e aproveitar os momentos que nós temos aqui na igreja, de louvor, de adoração, de buscar o poder dele. É aqui que nós buscamos, irmãos, o poder de Deus. Nós oramos em casa, nós oramos de madrugada, mas é aqui que Deus vai trabalhar, que vai fazer, nesses momentos. Aleluia, Jesus. Precisamos fazer isso, irmão. Precisamos crescer, precisamos dar um passo mais, irmão. Precisamos aumentar o nosso nível na presença de Deus. Precisamos entrar nesse processo de libertação na nossa vida, porque isso nos atrapalha, esses tropeços nos atrapalham nos libertar, e ficamos paralisados anos e anos na igreja, e correndo perigo de cair a qualquer momento, de enfraquecer. A todo momento nós estamos pedindo oração, pedindo não sei o quê. Por quê? Porque não entramos no processo de libertação, de ir procurar Jesus, conhecer a Jesus, e não apenas crer nele, mas conhecer ele, porque ele é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós precisamos de libertação, entrar nesse processo, porque não é automático, irmão. Acredite disso, não é automático. Os nossos costumes, os nossos defeitos, é difícil. Mesmo aceitando Jesus, é difícil vencer eles. Somente através da busca do Senhor Jesus, do Espírito Santo em nós, é que vai sair esses males, e nós vamos crescer e sempre crescer. E é isso o desejo do Senhor, o desejo de Deus. É o crescimento da igreja. Não ficarmos paralisados para sempre. Temos que crescer. A igreja tem que crescer espiritualmente, irmão. Aleluias. Mas para isso a igreja tem que aproveitar as oportunidades que nós temos aqui, as reuniões que nós temos que vir no nosso coração com aquela esperança, com aquela expectativa. Hoje eu vou buscar a Deus, hoje eu vou receber de Deus, hoje eu vou ser renovado. Tem que ter sempre esse pensamento no coração, irmão. Aleluias. Você não precisa nem pensar outra coisa, porque a Bíblia fala: buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Quando você busca Jesus, porque Jesus é a riqueza, você já tem tudo. Se você achar Jesus, conhecer Jesus, você vai receber tudo. Tudo. Aleluia, glória a Deus. Porque Ele é a maior riqueza. Nele está todas as coisas. Aleluias. Mas a igreja precisa despertar para isso. A igreja precisa perder a vergonha e buscar ao Senhor, não ter vergonha de Jesus, porque nós não podemos ter vergonha de Jesus, nós não podemos ter vergonha do Espírito Santo. Aleluia, porque Ele quer falar conosco, Ele quer se manifestar na nossa boca, Ele quer nos usar, Ele quer fazer morada em mim e em você, irmão. Aleluia. Nós não podemos nos envergonhar, nós temos é que querer Ele, buscar Ele para dentro de nós. Glória a Deus.
Aleluia, Jesus. Ah, irmão, se você soubesse como o Espírito Santo te quer. Ah, se você soubesse como Ele quer entrar dentro de você. Se você soubesse como Ele quer se manifestar em cada um de nós. Rabassura mandaraia. Recantora mandarabastei. Rabassura mandaraia. Ele quer, irmão, tomar a direção da sua vida. O Espírito Santo quer tomar a direção da nossa vida. Ele quer nos usar, aleluia. E quando o Espírito Santo está em nós, o poder estará nas nossas vidas, irmão. Aleluia. Porque o Espírito Santo é poder, é a virtude de Deus. Rabassu, Ele quer você nessa noite. O Espírito Santo quer que você dê lugar para Ele. Ele quer que você busque Ele. Aleluias. Eu te digo que não é fácil, mas é possível. É possível sim, através das orações do jejum. O Espírito Santo vai vir sobre você, a unção, o poder de Deus virá sobre você. Aleluia. E se você querer, Ele vai vir sobre você. Você vai ser transformado. Você vai se sentir, aleluia, como um gigante quando o Espírito Santo entrar dentro de você. Aleluia. Rabassura mandaraia. Então entre nesse processo de libertação na sua vida, buscando a Jesus, não ficando acomodado, irmão, não se envergonhando de rasgar o seu coração nos momentos de adoração na igreja, nos momentos de reunião, desejar participar da oração, de um ciclo de oração, porque o ciclo de oração é importante. Deus se manifesta tremendo no ciclo de oração. Aleluia, Jesus. E Ele quer fazer isso na sua vida. Amém, irmãos? Fica com essa palavra. Eu quero pedir que a igreja se coloque de pé. Eu quero pedir a Rose para cantar aquele hino novamente, que você acabou de cantar, Rose. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus.